pessoal, então boa tarde a todas as pessoas aqui presentes para a nossa roda de conversa de número 118 da Frente Tamira de CAPES, nossa atividade semanal, que estamos desde o início da pandemia, em abril de 2020, e hoje a gente vai falar sobre o tema do cuidado. A gente também teve, no último final de semana, a quinta Conferência Estadual de Saúde Mental e a gente gostaria de dar notícias, informes. Carlos Henrique esteve lá nos representando e a gente segue depois, então, com outras pessoas que estiveram presentes, podendo dar informes sobre a conferência que houve e a gente falando sobre o nosso tema de hoje. Eu agradeço muito pelo convite de vocês, assim, quando me- me pediu para que eu fizesse parte da frente, representando vocês e como usuário que sou, e obediente, eu estava lá, né? Assim, humildemente. E eu percebi assim, que na mesa, as pessoas falaram sobre negritude, sobre negros, sobre a igualdade como LGBTQIA+, sobre tudo, sobre saúde mental, mas eles esqueceram o fundamental que era o SUS. E eu falei sobre o SUS e falei sobre o Conselho. O Conselho de Saúde, ele está assim, aqui em Macaé ele está abandonado, em Conceição ele está a mesma coisa, em Carapebus, a nossa região aqui ela está abandonada de conselho. Então, assim, eu tinha que. E eu estava com um texto assim, de 4 ou 5 páginas e eles pediram para falar em 3 minutos. Impossível, né? Mas, assim, não foi tudo muito bom, foi tudo muito legal. Aí eu virei, fechei a página e falei do Conselho, do SUS, do direito ao SUS, e fechei com eles dizendo o seguinte, que Ulisses Guimarães. Lá quando promulgou a Constituição, né, foi aprovado e tal, ele falou que todo cidadão brasileiro que não respeita a Constituição, ele é um, ele é um traidor da pátria. E é isso mesmo. O conselho ele tem que ser preservado, o conselho ele tem que ser trabalhado, tem que ser preparado para continuar o usuário acreditando e confiando no conselho. E não esquecer nunca de que a saúde pública é SUS. Tanto faz saúde mental, saúde física. Tinha proposta lá absurda que neguinho estava querendo tirar da pauta, que era hospital geral para usuário de saúde mental. Absurdo. Aí eu tive que explicar, não é assim, porque o hospital geral é para todo mundo. Inclusive aqui em Macaé, nós temos uma amiga nossa que faz parte do CAPES, em que hoje ela está no Hospital Geral se cuidando, porque o problema dela hoje não é físico, ela está com câncer. Entendeu? Então, assim, eles têm que entender isso, mas de uma maneira a gente tem que falar claramente. Isso que às vezes as pessoas ficam, não, porque fala, porque não sei o quê. Mas se não falar claramente o que é, o porquê é e por que a gente está ali, eles não vão entender. Entendeu? Eu sou usuário SUS de tudo. Eu sou diabético, eu sou hipertenso, eu faço meu tratamento no CAPES, mas ele não sabe que eu estou há 17 anos com esses problemas todos. Ele só acha que eu tenho problema de mente. E não é assim. A gente tem que aprender que o SUS é que salva a vida. Aí teve um que falou, não, mas quem tem plano particular, o SUS salva a vida, porque o 92 é do SUS também. Quando acontece qualquer coisa na estrada, é o 92 que vai lá. Então, o SUS que está ali. Então, as pessoas têm que entenderem que o SUS é que salva a vida. Entendeu? Isso a gente tentou deixar claro para eles. Se não entenderam, aí a gente. Porque aí, quando eu falei do Ulisses Guimarães, tomara que ninguém tenha entendido, mas é o seguinte: quando o presidente ele é eleito,
e toma posse, ele lê na carta lá que dão para ele que ele promete para o Brasil inteiro, ele promete, ele jura é, obedecer a Constituição. E quando você não obedece à Constituição, você está traindo a pátria. Se eles não entenderam, o recado foi esse. Muito obrigado aí. Caramba, já dá para comentar isso? Eu tenho só que ouvir. Carlos Henrique, você me representa. Eu vou te contar assim. Aí, às vezes a gente é guerreiro do começo ao fim, né, Carlos Henrique? Guerreiro, lutador. Não sei se não entenderam, não, Carlos Henrique. Não sei se não entenderam, não. É isso que você está falando, o que é, e como que é, e para quem é. É isso aí. É isso aí. Sim, assim, porque eu não falei em política, não falei em partido, não falei em nada, não falei em presidente, não falei nada. Mas se eles quiserem entender, entenderam. Quem não quis entender também, um abraço. Falou tudo, falou tudo. Nossa, você me representa. Obrigada. Talvez se a gente pudesse ter relatos da continuidade, né? Se alguém estava lá até domingo, o que aconteceu? Parece que vai ter um dia 30 ainda uma nova assembleia. Desculpa, Eduardo, é que eu me entusiasmei. Eu me entusiasmei com a fala aí do Carlos Henrique. Tem problema, mas é porque eu acho que se é o relato da conferência, eu acho que ainda tem algumas notícias importantes para dar. Isso, é isso que eu ia perguntar. Será que ela tem outras coisas para complementar? Que estava lá para poder dar outros informes. E depois, se alguém mais tiver também, quiser. Ana Paula Ferreira estava lá também. Pereira. Ana Paula. Eu só tive no sábado de manhã, então. Agradeço o convite para poder participar aí da 118 Roda de Conversa Frente Estamira. Assim, a gente fica muito feliz da gente estar sempre assim se vendo. Agora, eu fui convidada em participar da comissão organizadora da conferência. Então, a gente já está vindo alguns meses, 2 vezes por semana, tendo reuniões, só nós tivemos 2 reuniões presencial para discutir, estava muito difícil, muita preocupação na UERJ, por causa da alimentação. A alimentação foi a última coisa que conseguiu, tinha que ter hotel para as pessoas que vinham, né? Então, isso tudo foi afunilando, e o desespero batendo, mas graças a Deus conseguimos, né? Tudo aquilo que eu acho que foi um sucesso a conferência. Teve muita gente, muitos acertos, alguns erros, mas conseguiu tudo bem. E, no caso, eu ali, né, na conferência, eu fui representando o segmento, o movimento Monula, porque não tinha, então meu nome foi indicado, o meu e da Yolanda. Yolanda que seria representar o Monula. Então, nós participamos, né, da mesa, né, dos movimentos sociais, onde participou o Carlos Henrique, o Eduardo Vasconcelos, eu e mais outras pessoas, né? Ana Paula, Tortura Nunca Mais. Foi uma mesa bem, né? Tinha também uma população negra, Ana Gilda pela Associação de Cuidadores, uma outra menina representando o movimento nacional da luta antimanicomial. E na ponta tinha mais uma pessoa. A Neri de Almeida. Então, foi uma mesa assim, bem interessante, cada um falou, né? Eu, no meu caso, o que eu falei muito foi da associação, da representativa do usuário, protagonismo do usuário e dos familiares. Contei um pouco a história, né, do Monula, que veio desde 2001, quer dizer, levou esses anos todos para ser concretizado. Quer dizer, a discussão começou lá em Miguel Pereira. Então, eu fiz um breve relato para saber o porquê do Monula. Fiz o convite, né, para alguns usuários participarem, familiares. Eu achei que foi assim, bem interessante, uma mesa assim, muito interessante. E cada um, né, eu acho que a Ana Paula também falou muito bem da Brasme. E aí cada um contava assim, né, aquele seu relato para a gente consolidar aquela mesa. Eu acho que foi uma mesa bem interessante. E foi assim, tivemos várias apresentações, teve uma apresentação lá dos atabaque, que foi maravilhoso.
Harmonia Enlouquece participou, o Bloco Tapirando participou. Então, a gente teve assim, uma conferência. Olha, eu venho em conferência desde 1993. Eu nunca vi uma conferência tão like que foi essa, sem briga, sem tumulto, sem ofensa, não teve ofensa. O Carlos Henrique ia lá na frente, ninguém ofendia, ninguém vaiava. Foi uma conferência, olha, eu me senti muito bem naquela conferência. Cada um falou aquilo que quis e ninguém agrediu ninguém. Então, eu acho que isso aí foi assim, um ponto positivo. Alguns municípios todos presentes. Eu fiquei feliz também, porque esta conferência teve usuário de fato e de direito indo para Brasília. Eu acho que isso aí foi, sabe, um avanço nosso, porque na conferência passada foi mais usuário, né, dito do SUS, porque eles são do Conselho de Saúde, então eles acham que eles tinham direito de representar o usuário de saúde mental. E dessa vez não. Nós tivemos o Edivaldo como suplente, João Batista titular, o Bernardo saiu como titular. Eu acho que isso aí para a gente foi um avanço. E os outros municípios também, bastante usuários de CAPS. Isso aí para a gente foi fantástico. Então, ficou até uma mãe, né? Chegou, eu queria tanto que meu filho fosse para Brasília, e o menino tem uma autonomia. Falei, vamos trabalhar para ele ir para Brasília. E ele conseguiu, ele vai para Brasília. Ele é de Campos. Nossa, foi uma felicidade só ele podendo, né? Poder falar da esquizofrenia dele, da morte do pai, que o CAPS deu sustento a ele quando o pai morreu, dele não ficar internado. Então, eu acho que para a gente foi um ponto muito positivo. Agora, familiares, como sempre, muito pouco familiar. Eu acho que não vai ter representatividade de familiar na conferência, mas o importante é que os usuários estão indo. Conclusão, nós não conseguimos, foram todos esses os eixos, né? As discussões dos eixos, e não conseguimos terminar. Então, foi lido, aí teve os grupos de trabalho também, que teve alguns grupos, meu grupo, que foi da pandemia, também foi um grupo muito bom, não teve confusão também, conseguimos, né, aprovar algumas coisas, como o Carlos Henrique falou do hospital geral. Agora, a nossa luta, o Carlos Henrique, quem manda no hospital, os diretores falam, eu sou dono do hospital, não quero botar nenhuma vaga para paciente com transtorno mental. O único hospital aqui do Rio que tinha, não sei se ainda tem, é o de Santa Cruz, no final da linha, era o único hospital que abriu. Agora a gente está tendo, foi com muita dificuldade que a gente conseguiu, e vai continuar essa dificuldade. O Lourenço Jorge já tem, porque como a colônia está fechando, né, o Lourenço Jorge ficou como um ponto de apoio, mas não sei até quando. Porque eles têm medo, né, de botar um paciente com transtorno mental dentro do hospital e de dar uma crise e matar um paciente que está em outra enfermaria. Quer dizer, as pessoas ainda acho que não vê que é o usuário, que qualquer coisa que o usuário tem, eles acham que é só loucura. Eu sempre digo, né, o usuário ele tem um corpo, e esse corpo adoece tanto como a pessoa dita normal. Então, isso aí para a gente é um desafio que a gente está sempre falando no Hospital Geral. Isso aí, desde o início que a gente vem dentro, que veio os CAPS, que veio as residências terapêuticas, que a gente fala e a gente ainda não conseguiu, principalmente municípios pequenos, e mesmo que a dificuldade é bem maior, né? Então, nós discutimos todos os eixos, né? Foram 4 eixos, isso aqui tudo para tirar 12 propostas, ó. Olha só. E não conseguimos discutir tudo. Então, no final, eram o quê? 7 e pouca da noite, todo mundo já muito cansado, teve que fazer, né, homologação dos nomes dos representantes que ia para Brasília. Muitos municípios foram embora antes, então aquele usuário perdeu a vaga porque não estava presente, porque tinha que estar presente.
Aí eles foram embora e quando viu que as delegações estavam indo embora para adorar, aí tinha o jogo do Flamengo, todo mundo com muito medo, mas graças a Deus nós saímos todo mundo em paz. Aí se optou para a gente agora vai ter um novo encontro para discutir, tirar as 12 propostas, que não foi tirada, que vai para Brasília, e as moções, não foi lida as moções. Tinha muitas moções também que não foi lida por causa do tempo, né? E as pessoas indo embora. Eu fiquei até com muita pena que a Harmonia Enlouquece chegou lá meio-dia e só foi poder fazer a apresentação no final. E estava bem esvaziado o auditório, mas a gente ainda ficou lá até o finalzinho, podendo bater palma para eles e vibrar. E isso aí é que a gente... Agora, eu também fiquei muito feliz porque eu fui homenageada. Gente, eu fiquei, ainda estou até em êxtase até agora. O vídeo, né, que foi passado antes do início, né, da conferência, eu comecei falando eu fui a primeira a falar, falei um pouco da história da reforma, e o Jairo Duniz da Silveira, o Antônio também falou, outras pessoas falaram o profissional de saúde, falou outras pessoas, que foi muito bacana também. Aí, depois disso, eu fui procurada por vários municípios, chegar perto de mim e falar, no meu município, o profissional já está usando o CAPS como ambulatório, não quer que o usuário fique o dia inteiro. Familiar não está chegando, só vai no CAPS se o familiar dele tiver uma crise. Então, eles ficaram assim, se eu pudesse, né? Falei, não, se puder fazer, vou, vai ser com o maior prazer. Então, eles pediram para ver se a gente consegue começar a participar nesses municípios, né? Fiquei feliz também por Carmo, né? Porque eu ajudei também no fechamento do hospital. As pessoas vindo falar comigo. A Carmo ainda tem uma associação bem ativa de familiar. Conversei com a familiar. E a formação, eles querem formar associação. E eu falei, né? Até às vezes é mais fácil formar um coletivo do que, às vezes, formar uma associação. Quer dizer, já dei algumas ideias. Alguns diretores me chamaram para a gente conversar um pouco sobre a formação e chamar mais o usuário para dentro dessa discussão política, né? E o familiar. Aí convidei para o Monula, convidei para o nosso grupo Participação, e todo mundo ficou muito interessado. Aí também falei um pouco assim de outras coisas, mas, gente, foi nota 10 a conferência. Lógico, teve alguns errozinhos, teve. Isso aí todo lugar tem, né? Mas eu acho que foi mais acerto do que erros. E o resto, a gente estava lá, Carlos Henrique, a gente tirou muita foto, as pessoas nos procuravam para saber das coisas. Eu acho que valeu a pena, gente. Eu estou muito feliz. O que eu falei, foi ali naquele mesmo, né? Teatro, há 12 anos atrás, foi a 4ª conferência, né? Estadual de Saúde Mental, onde teve um quebra-pau ali, de um dar porrada na cara do outro, por causa de vaga. Porque aí você vê. E essa não, graças a Deus, foi tudo em paz, tudo assim, com muita tranquilidade, as pessoas bem mais tranquilas, mais calmas. De vez em quando aparecia mas a gente estava ali para poder fazer aquele jogo de cintura. E a gente agora vai ter, né, o segundo retorno, que está se discutindo se vai fazer online ou presencial, dia 30, porque tem que entregar as 12 propostas e as moções, né? Agora, eu vou te falar, o pau vai rolar, porque tirar 12 propostas em cima disso aqui tudo, olha só. Vai ser muita confusão, que vai ser um dia inteiro, provavelmente, porque as pessoas, a gente pega o microfone, não quer largar, fica falando, aí vai dando aquele tumulto. E é isso aí. Eu agradeço aí, eu acho que foi bacana, né, Eduardo? Eduardo também, foi muito bacana, né? A gente vê os nossos usuários. O Paulo Sérgio estava lá, o Nilo Sérgio estava lá,
o Francisco estava lá. Gente, eu acho que para a gente foi, ó, ponto Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Iracema. Muito obrigada. A gente agradece demais pelo seu relato a respeito da conferência. Esperamos que esses 12 pontos, né, sejam abordados aí na próxima reunião e amplamente discutidos. É algo que vai ser difícil, quebra-pau, mas vamos para a luta. A luta continua. Continua, sempre tem que continuar. Tem mais alguém que queira dar um relato sobre a conferência? Eduardo? Eu também falo, Eduardo. Depois eu falo rapidamente que eu caí, escorreguei aqui, caí. Pode falar, Eduardo. Não, eu queria fazer um outro informe depois, não sobre a conferência. Tá bem. Tá. Mais alguém quer falar sobre? Deixa eu me apresentar. Eu sou Jéssica, sou assistente social residente do IPUB e agora estou aqui junto com vocês na frente da Mira. Está sendo um prazer estar aqui. Na realidade, assim, no sábado eu fui para ver aquela mesa maravilhosa da sociedade civil, que foi muito cortada. Uma conferência não se faz em 2 dias, é preciso 3 ou 4. A parte mais importante, que foi a sociedade civil estando ali explicando, ado, cada um no seu quadrado, maravilhosamente bem, não pôde ser executada pela questão do tempo. Eu acho que isso deixou muito a desejar, porque a gente sabe que nas conferências tem os improvisos, ainda mais em saúde mental, homenagens, as pessoas que falam, isso sempre nos motiva muito, né? Muito bonito ouvir essas pessoas tipo Iracema falar do percurso dela. Então, achei que isso ficou numa pendência muito grande. Depois eu não fiquei na parte da tarde para a elaboração dessas 96 itens, que eu acho demais da conta, né? Até absurdo, acho que tem que peneirar isso. E voltei no domingo porque o Para Todos e a trupe dos Diversos ia fazer uma intervenção artística, e assim, é insuportável você ficar sentada ouvindo 96 itens, há que ser reduzido isso, né? A gente está em 2022, as coisas precisam mudar, né, de uma certa forma. Agora, eu fiquei muito tocada que a conferência conseguiu homenagear pessoas. Eu estou há 20 anos na saúde mental, eu pouco vi homenagens, eu não sei o que é isso, não se pode falar lá, e se fez essa homenagem a Iracema Polidoro, que é uma jurássica da saúde mental maravilhosa, tem um caminho brilhante, e há demais pessoas também que estiveram lá, assim, e que abrilhantaram, indubitavelmente, a mesa da sociedade civil que foi um must, mas foi muito cortada. E também dizer uma coisa que eu falo muito aqui na frente da Mira de Capes, como a arte é importante. A arte é o item mais importante que tem na saúde mental. E essa arte, de qualquer profissional, precisa ser supervalorizada. É muito importante isso, né? De resto, achei maravilhoso o Carlos Henrique dialogou com a plateia. Foi a única pessoa que... Pois é, como é que é isso? Como é que é isso? É ótimo isso. Quer dizer, não ficou uma coisa só ali da mesa. Parabéns, Carlos Henrique, arrasou. E todas as outras pessoas dessa mesa da sociedade civil foram maravilhosas. E eu fiquei muito feliz de estar lá, sabe? Mas acho que tem que ser uns 3 ou 4 dias, na boa, para que se tenha tempo de pensar, de falar e de executar. É isso. E o trabalho da trupe dos Diversos foi lindo, com o Tapirando, Pirado, Pirou. Nossa, foi uma euforia. Maravilhosa. Encantamentos. Obrigada. Beijos. Cássia, para a gente conseguir esses 2 dias, foi com muita luta. Se não conseguisse esses 2 dias, não ia ter nada. Porque teve que... hotel para essas pessoas que vieram, né? Então, foi só acrescentando e aumentando. E o secretário desesperado, a gente não pode, porque está na época de eleição, então não podia muita coisa. Então, se conseguiu 2 dias, porque se não fosse mais, não ia ter. Vê que tudo foi muito apertado. E a UERJ também não queria fazer, porque a UERJ está em obras,
não podia fazer porque estava em obra, quer dizer, isso tudo foi se aglomerando e o desespero batendo, mas em 2 dias, graças a Deus, que nós conseguimos fazer. Mas é o caso, igual o nosso movimento da luta antimanicomial, o nosso movimento que era o Movimento Nacional de Usuários e Familiares, era só deles. Aí, daqui a um ano, fazia o Movimento Nacional de Profissionais de Saúde. Acabou reduzindo, e quem perdeu foi quem? Foi o movimento do usuário e familiares, porque faz 2 dias, 1 dia e meio é dos profissionais de saúde, meio dia é de usuários e familiares. A gente acabou perdendo, né? Que aconteceu lá em Niterói e aconteceu, acho que em São Paulo, esse último que teve. A dificuldade é a grana, mas conseguimos. Eu acho que, bem ou mal, nós conseguimos chegar, né? Agora, e essas 96 itens eram muito mais, Cássia. O pessoal da relatoria agrupou, porque ela tinha a mesma proposta de um grupo de outro, porque senão ia ser, acho que, o dobro disso. Difícil, amiga. Obrigada. Obrigada, Iracema. Agora eu vou passar a palavra para a Gilda, e aí a gente abre para a nossa roda de hoje, falando sobre cuidado. Depois da Gilda, eu passo para você e aí a gente inicia a nossa roda. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Primeiro, quero agradecer de novo o convite, né, dessa vez pela Cássia. É muito bom estar aí vendo tanta gente amiga, querida. Jéssica, ai, saudade de você. Agatha também. Saudade. Maravilhosas. Cássia, estive com a Iracema também, Mourão, que a gente teve rapidamente lá. Leandro, bom, agradecer novamente o convite, muito bom. Sobre a conferência, queria falar rapidinho, sabe, porque acho importante, né, até para a gente entender esse momento tão difícil político que a gente está vivendo, né. Fiz parte da comissão organizadora, então tivemos vários problemas mesmo, né, estruturais, financeiros e tudo, de um governo que não queria que acontecesse conferência, né? A gente precisa ver isso. Eu acho que, dentro do possível, eu super entendi, Cássia, o que você está colocando, e acho importante para a gente não perder de vista e para que o próximo governo, né, seja ele quem for, a gente está mais unido, mais aguerridos, né? Mas uma das coisas da minha fala foi isso, da gente parar de resistir e agir, sabe? Eu acho que foi um movimento de ação, mesmo toda dificuldade, a gente conseguiu, e foi isso. Várias diversidades, mas num respeito muito grande, né? Coletivos diferentes, com pensamentos diferentes, mas o mesmo foco. Unidos pela saúde mental, unidos pelo bem-estar do usuário, unidos pelo o trabalho em liberdade, pelos CAPs, né? Então, assim, eu achei muito bacana que mesmo nos momentos difíceis das propostas, né? E a gente, quanto delegado, a gente tinha lá, fazer isso, não aceitava muito bem a proposta, depois a gente repensava e via, e passou, e tudo bem, depois abraçava o colega. Eu acho que, Iracema, a tua fala me tocou muito. Onde estão esses familiares? A gente precisa resgatar isso. Mas, assim, tentar fazer, não vários coletivos, mas um coletivo forte, né, que esteja incluso todo mundo, mesmo, ou que tenha um coletivo, mas que todo mundo se agregue ali, porque senão a gente vai continuar apanhando, né? É muito difícil. Para vocês terem ideia, o pessoal de Belford Roxo, num dos momentos, veio falar com a gente de maneira mais dura, né? Porque foi difícil, a conferência municipal lá foi muito difícil. Então, assim, a gente não está numa luta só de ideais, não, sabe? E é uma luta meio que desumana, porque essas pessoas que não querem a saúde mental do jeito que a gente acredita, dentro da reforma psiquiátrica, da Lei 10.216, essas pessoas hoje em dia estão no poder. Elas estão no poder e elas têm uma força descomunal, né? A ponto de um enfermeiro chegar numa conferência de saúde mental e defender as comunidades religiosas, né? E
assim, coitado, eu vi até que ele era um desavisado, mas aonde a gente está falhando, né? Aonde esse pessoal está chegando que a gente não está chegando. Então, acho que é o momento da gente recolher e se unir, né? Vai realmente ter, a gente vai precisar fazer uma plenária, que vão precisar sair as 12 propostas, e a plenária será presencial mesmo, Iracema. A reunião que antecede, que a gente vai ver que faz online para agilizar. Mas a plenária precisará ser presencial, até para não ter nenhum tipo de dificuldade, né? A internet cai, essas coisas todas. E tem propostas muito boas, mas tem propostas que são muito parecidas, que a gente pode repensar, que a gente pode falar. Então, assim, mas foi um movimento bacana. Eu me senti muito à vontade, mesmo estando nervosa, estava uma pilha, assim, que mundo de gente, né, Iracema? A gente se dava a mão em alguns momentos, né? Mas a gente estava uma pilha. Mas a gente precisava falar desse Estado genocida, a gente precisava falar do racismo, a gente precisava falar do que está adoecendo também nosso povo, né, que hoje em dia a gente luta contra esses manicômios sociais, né? A gente precisava dizer um fora Bolsonaro, né? Então, acho que ali a gente pôde se sentir acolhidos, né? Não estávamos com medo de estar em lugares com inimigos. Nós estávamos entre amigos, com diferentes pensamentos, mas com o mesmo objetivo. Isso é o que eu tive, sabe? Então, foi muito importante. Mas obrigada mais uma vez e estou amando estar aqui com vocês. Muito, muito obrigada. A gente agradece essa fala sempre aguerrida de Ana Gil, dessa mulher potente demais. E agora eu vou passar a palavra para o Eduardo, e aí a gente começa a nossa roda. Eu queria só fazer alguns comentários no seguinte sentido. Primeiro, eu fui representando a Frente Parlamentar na LERJ, e eu fiz questão de fazer uma homenagem ao Serafine, que coordena a nossa Frente Parlamentar, que tem feito um trabalho imenso pela saúde mental, e nós temos que continuar esse trabalho, e ele precisa ser reeleito. Eu lembro disso porque todos nós temos essa responsabilidade no dia 2 de outubro. Né? O Serafine é uma pessoa comprometida com o nosso trabalho na Frente Parlamentar. Outra coisa é o seguinte, existe uma reflexão, e a gente tem feito uma avaliação desse esquema de aprovar 12 propostas das municipais para estadual e de 12 propostas para nacional. Isso fecha muito o debate e tem um reflexo em que, como os profissionais e os gestores são mais articulados para defender as propostas, acabam as propostas de usuário e familiar não passando para nacional. Então, e acaba fechando muito o debate, e há uma competição imensa das propostas para passar para 12 propostas, e a nacional acaba virando só votação, não tem discussão nem nada. Há uma avaliação sobre isso em curso, e exatamente por isso nós estamos programando e aí tem uma coordenação hoje de associações que saiu das oficinas promovidas pelo cadastro e que estão planejando já uma conferência nacional livre para março do ano que vem. Essa é uma conquista dessas oficinas que o cadastro das oficinas que o NUPSAM promoveu. Nós, em primeiro lugar, nós reivindicamos, em outubro ainda, da coordenação da comissão organizadora da conferência, que se desse prioridade na escolha dos delegados usuários que fossem usuários e familiares da saúde mental. E saiu uma resolução em dezembro, que foi uma reivindicação nossa. E agora nós reivindicamos da comissão organizadora adiar o prazo das conferências livres, que era agora em setembro, para março do ano que vem. Então, eu já adianto para vocês, eu estou assessorando essa comissão organizadora da Conferência Livre de Associações, Coletivos e Movimentos Sociais de Usuários e Familiares, e estamos fazendo um convite para que
a Frente Estamira nos ajude a fazer um novo relançamento da nossa carta convocatória para, no mais breve possível, para a gente começar as discussões, e tem toda uma sistemática de discussões que a gente está querendo até fechar em março, tá, do ano que vem. Então, o convite está feito para vocês lançarem junto conosco a nova versão de relançamento da carta convocatória, chamando coletivos, associações e movimentos sociais de usuários e familiares. Pronto, acabei. Muito obrigada, Eduardo. Agora nós damos início, né, à nossa discussão, que hoje é sobre cuidado. Como sabemos, o cuidado ele vai ser executado por determinadas pessoas, né, por determinada classe, por determinada cor. E isso não é à toa, isso vem através da divisão sociossexual e racial do trabalho, né, que, por um lado, o trabalho produtivo ele é determinado a certas pessoas, né, e o trabalho reprodutivo, o trabalho do cuidado com a casa, do cuidado com as outras pessoas, ele é encaminhado para outros seres. De início, eu chamo aqui a Iracema para trazer alguns pontos sobre o tema de hoje. Acho que vai ser importante ouvi-la. Iracema? Não, antes de eu falar, agora a Ana Gilda falando, eu me lembrei, vocês acreditam que teve um município que a gestora entrou como titular e botou a usuária como suplente? Não sei se você viu isso. E a senhorinha, ela usa uma bengala. Ela estava sentada lá na frente, ela levantou, impugnaram. Agora você vê a gestora e ocupar o lugar do usuário. Mas a senhorinha levantou aquela bengala dela e sacudiu. Eles acham que nem a gestora esperava aquilo. Foi uma vergonha, né? E ela a Ilma estava de olho também, a Ilma tinha visto. Sim. A Ilma é danada. Agora foi muito engraçado, né? E ela vai para Brasília, né? Foi muito bom. Gente, vamos falar do cuidado, né? Eu acho que o início da reforma já foi o primeiro cuidado que começamos a ter com aquelas pessoas que ali dentro estavam, né? Porque não se tinha cuidado. Eram pessoas internadas, depositadas, sem cuidados nenhum. E ali acho que foi o primeiro ponto da reforma, cuidar. E quando se começou a se discutir o cuidado dos familiares, porque tem vários tipos de cuidado. Cuidado com o seu corpo, que eu acho que é um dos primeiros... Primeira coisa, autoestima, que é o cuidado. Aquele familiar que, às vezes, não cuida do seu filho, porque ele é maluco, ele pode vestir roupa do irmão, ele recebe aquele dinheiro dele, né, o LOAS dele, mas o LOAS não é para ele, é para a família. Então, essa é uma coisa que a gente sempre falou, o cuidado com o familiar também, que o familiar, ele não é cuidado. Ele é sempre colocado do lado. Então, isso aí, eu acho que a gente tem que ter uma visão desse cuidado com esse familiar. O cuidado de ter as coisas em volta. Porque até dentro da própria residência terapêutica, você tem que ter aquele cuidado, vários cuidados dentro daquela casa. O cuidado da limpeza, o cuidado, né, da higiene daquele usuário, o cuidado em sair com o usuário. Isso aí eu tenho muita preocupação do cuidado com aquela pessoa. E o cuidado, eu acho que o cuidado é a melhor forma da gente fazer aquele bom tratamento com aquela pessoa. Então, eu fico assim muito preocupada com duas coisas, né? O manicomial e o antimanicomial. Tem família aí que diz, não, eu sou antimanicomial, mas a cabecinha dela é manicomial. Temos que deixar ele trancado, fecha a porta e deixa ele dentro de casa trancado. Isso é cuidado? Ela está cuidando desse filho? Não está cuidando.
esse profissional está cuidando daquela residência terapêutica, aquela cuidadora está cuidando daquela casa decentemente, está limpando, isso tudo faz parte de um cuidado. Isso tudo faz parte do cuidado da pessoa. No caso, né? Eu sempre digo que às vezes eu preciso do ombro amigo. Meu ombro amigo aqui é o Eduardo, a Lisete também, eu já deitei no ombro da Lisete. Todos nós precisamos de um cuidado, de um carinho. Porque a melhor coisa, quando você está precisando, você chegar com alguém e dizer, eu estou precisando de um cuidado. Tem vários tipos de cuidado, né? Esse cuidado, assim, que às vezes você pensa, de uma palavrazinha, tudo se transforma. Agora, temos sim que nessa conferência a gente se preocupar com o cuidado dessas pessoas. Com as pessoas que vão estar nessa conferência, que estiveram nessa, a preocupação do ir e vir dentro da cidade, que temos que ter cuidado. Nessa conferência, houve um usuário que sumiu de Campos. E acho que tinha umas 6 profissionais. Então, ficaram num desespero. Aí, tinha tanto cuidado com ele, mas eu perguntei, ele tem autonomia? Não, ele tem autonomia. Mas a preocupação delas era o quê? Era o jogo do Flamengo. Ela falou, ele é negro, está sem um documento, com uma máscara que estava quase tampando o olho. Eles vão agarrar ele na rua. Quer dizer, olha só a preocupação. Eu falei, de repente, ele está aqui dentro da UERJ. Tu tinha que ver o desespero delas, o cuidado delas com ele, a preocupação. E, graças a Deus, quase no final, ele aparece. Ele estava andando, ele estava perdido dentro da UERJ. Quer dizer, aí você viu a preocupação, o cuidado dos profissionais que estavam ali com ele. E os colegas, pega a mochila dele está lá. O colega pegou a mochila e todo mundo... Quer dizer, o cuidado é esse. Não é um cuidado só, cuidado tem vários tipos de cuidado. E eu venho cuidando, né, esses anos todos. Eu digo que sou igual aquela galinha que bota os pintinhos embaixo das asas. Sabe, que eu acho que a gente tem que estar sempre com um batonzinho na boca para mostrar que vamos ter cuidado, né? O homem sempre barbeadozinho, o usuário para ele ver o que é o cuidado do corpo, né? Que é a nossa porta de entrada. Se você tiver com mau cheiro, ninguém nem senta perto. As pessoas se afastam. Então, a gente tem que ter cuidado, vários pontos de cuidado a gente tem que ter. E esse cuidado a gente está vendo esses anos todos e vamos continuar cuidando, né? O cuidado nunca acaba. A gente está sempre cuidando, sempre, né? Um cuidando dos outros. Eu acho que é isso que eu tenho que falar e a gente tem um soltar a mão do outro, sempre a gente com a mão amparada para um segurar o outro e um cuidar do outro, porque nós temos que um cuidar do outro para a vida fluir bem. Não sei se era isso, se tem mais alguma coisa. Tá ótimo, Iracema, muito obrigada. Você falou sobre muitas coisas, né? Sobre o autocuidado, sobre o cuidado do outro, sobre o cuidado com os familiares, cuidado das profissionais nos serviços residenciais dele, né? Diversos pontos do cuidado. Muitíssimo obrigada pela sua contribuição, viu? Agora eu vou passar a palavra para a Yolanda. Oi, gente, desculpa, Oi. boa tarde. Boa Porque tarde. eu tô aqui, Oi, meu amor, tudo bom? Quanto tempo? Ana Ajuda, queridíssima, maravilhosa. Sim, primeiro, boa tarde para todo mundo, desculpa, é que eu tô aqui no colégio do meu filho esperando ele sair. Deixa eu deitar aqui para ficar melhor, assim. Então, para o pessoal que não me conhece, eu sou Yolanda Machado, sou mãe de um usuário de Capici, menino de 11 anos, autista. Ele já é atendido pelo Heitor Villa-Lobos desde 2014, né? E a gente está aí nessa luta desde essa época. Falar do cuidado, gente, eu acho que eu vou me repetir aqui, porque eu falo tanto isso aqui nessa frente. Começa, inclusive, pela capacitação, gente. Não tem como fazer cuidado sem saber o que está fazendo. A Ana Ajuda falou aí que tinha uma delegação de Belford Roxo com visões completamente distorcidas do que é, né, o cuidado, né? E assim, o enfermeiro que defende residência terapêutica, né, com comunidade terapêutica, é impossível um negócio desse. Não dá para a gente
tente imaginar um enfermeiro que trabalha em saúde mental e que depende de comunidade terapêutica, né? Faltou o quê? Faltou capacitação. Faltou o cuidado de explicar, de trazer aquelas pessoas. E aí, a capacitação, como eu digo sempre, gente, tem que ser para os trabalhadores, para os usuários e para os familiares. O cuidado com o usuário é o cuidado de dar a ele autonomia. Não é só fazer o recovery no sentido de, ele está equilibrado. Não, não basta estar equilibrado. Ele tem que ter o leme da vida dele nas mãos dele, sabe? A gente acaba sendo um pouco paternalista, né? E acaba tratando aquele usuário como se fosse uma pessoa que a gente precisa, por conta do cuidado, proteger, né? Resguardar. Não! A gente tem que trazê-lo para a vida, a gente tem que capacitá-lo para a vida, capacitá-lo para estar conosco, lado a lado nessa luta, de igual para igual, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz com essas notícias da conferência, de que houve delegados que estão indo como, de usuários que estão indo como delegados para Brasília. É muito bom, isso é uma vitória. Mas aí a gente tem que também dar suporte para essas pessoas, para que eles estejam lá com qualidade, para que eles tenham, garantir a fala deles. Acho que garantir a fala é a coisa mais importante, sabe? A gente tem que garantir a fala deles, deixar que eles digam aquilo que eles precisam falar efetivamente, né? E lutar pelas propostas, né? Pelas propostas que sejam em prol de todos, de usuário e de família, de trabalhador e de familiar, né? Porque se as propostas não forem boas para todos, se atender apenas a uma categoria, um segmento dessa nossa luta, né? Tudo vai para o ralo, gente, né? Eu vejo a gente falando em resistência desde 2016, né? Desde essa época fatídica que a gente vem falando em resistência. E a gente não age, né? A gente não chama para perto o usuário, a gente não chama para perto o trabalhador, a gente não chama para perto o familiar e dá a eles esses detalhes, esses meandros do que é a reforma, do que é a luta antimanicomial, o que é efetivamente o manicômio. O Carlos Henrique falou mais cedo, né, quando ele falou também da conferência. Eu vou tentar ser breve para não atrapalhar a fala dos outros amigos. Falou mais cedo que... Ai, gente, deu branco. Ai, minha Nossa Senhora. Falou mais cedo que... Ai, meu Deus do céu. Gente, eu não tenho TDAH, de vez em quando dá uns brancos. Ah, tristeza. O que eu estava falando? Estava falando da conferência, do Carlos Henrique, quando ele falou da questão de... Ai, meu Deus, ele falou um negócio tão importante, gente, que eu queria comentar e agora me fugiu. Ele falou da questão da Constituição, que eu achei importantíssimo, e falou que ninguém falou do SUS, né? Ninguém falou do SUS numa conferência de saúde. Como é que o SUS surgiu? Porque o SUS em si só é antimanicomial até, entendeu? O último fio de sobrevivência, né? E a gente não fala sobre isso também. A gente até está preocupado com outras pautas, né, que são importantes, pautas identitárias que são importantes, que precisam ser defendidas, mas a gente não defende aquilo que vai dar sustento para a nossa luta mesmo, né? Que vai garantir autonomia, que vai garantir equidade, que vai garantir o recovery que a gente fala tanto, né? O protagonismo que a gente fala tanto, e às vezes a gente nega para esse usuário, porque a gente não consegue esclarecer o que é efetivamente esse manicômio, né? Lembrei que ele falou da questão dos hospitais gerais para a saúde mental. Eu entendi o que Iracema falou, que a gente precisa ter hospital geral que tenha leitos de saúde mental para as emergências, quando há necessidade. Mas se a gente fala de um hospital geral, numa proposta de uma conferência de saúde mental, se a gente defende que tem que ter hospital geral para a saúde mental, é manicômio, gente, é hospício. Porque o hospital que é para a saúde mental, ao meu ver, entendeu? A minha interpretação é essa. Entende? Os hospitais gerais são hospitais gerais. Eles vão ter leitos para emergências. É diferente, né? Então, assim, a gente acaba que a gente se perde um pouco e não fala efetivamente daquilo que é o cerne da nossa luta, que é
o que é o manicômio, o que é efetivamente a reforma psiquiátrica, o que a gente defende, o que é esse cuidado, né, em liberdade, porque não basta ser em liberdade, tem que ser também com autonomia, né, com equidade, né, com estar com qualidade na cidade, né, na sociedade. Né, isso a gente só faz a partir da educação, né, educação dos trabalhadores, dos usuários, dos familiares e, por tabela, a gente vai educando a sociedade. Quando todos os envolvidos nessa nossa luta estão efetivamente apoderados dos conceitos básicos da reforma e da luta antimanicomial, a gente vai passando adiante esses conceitos. A gente contamina toda a sociedade. Era isso que eu queria falar, gente. Desculpa, tá? Não sei se eu excedi o tempo, mas muito obrigada pelo convite. Eu não sei o que vocês continuam me convidando, vocês sabem que eu falo demais, entendeu? Mas é muito bom estar aqui com gente tão querida, tá? Boa noite, gente. Sempre um prazer te ouvir, Yolanda. Você falou coisas muito importantes, né? Sobre como não tem como a gente fazer esse cuidado sem a capacitação, tanto de profissionais, quanto conversar com os usuários, né? Sobre essa autonomia que a gente precisa exercitar neles, para que eles não só possam ir para Brasília, como possam ser ouvidos lá também. Né? E aí, mais que resistir, uma fala sua que me impactou muito, que mais que resistir, a gente precisa se unir para que a gente possa avançar. Né? E isso só vem através da coletividade e desse trabalho conjunto, que é o que a Frente Itamira se propõe a fazer também. O Paulo tinha levantado a mão, você quer fazer algum comentário, Paulo? Boa noite a todos. Sou Paulo, sou assistente social, falo aqui da Baixada Fluminense, né? Estou enganjado e sou engajado na Frente Itamira e na luta antimanicomial. Tudo que foi falado pertinente. Só que a gente, né, tem uma convergência e muitas falhas, muitos erros que tem que ser. Primeiramente, eu falo a partir dos conselhos de saúde. Tá? Eu fui conselheiro durante um longo período, tá? E saí do conselho por não concordar com muitas coisas que acontecem ali dentro. Então, primeiramente, são conselheiros que não são capacitados, né? Que não entendem o mínimo de saúde mental. Nunca, creio eu, que eu ouviram falar na reforma psiquiátrica, não quero generalizar. Então, tem entidades dentro dos conselhos que não têm representatividade nenhuma. Eu acho que isso é um peso para a luta e para os cuidados, né? Porque os conselhos ali eles vão aprovarem políticas públicas, vão até discutir, participar com o Estado, com o governo sobre essas políticas, e eu não vi muito isso. Então, eu acho que os conselhos têm que ser muito mais participativos e também capacitados. E cuidado, né? Para mim, o cuidado vai muito para além do conceito de cuidado, né? Para mim, ele tem uma pluralidade. Eu acho que também tem uma parte aí que é essa luta intersetorial e intrasetorial. Intra, que eu digo, dentro mesmo da atenção básica, com relação aos cuidados aos nossos usuários, que é muito complicado, né? Que eu digo, né? O cuidado com o usuário de saúde mental é para além da saúde mental. Como eu digo, ele é visto, né, como foi colocado, essa é uma visão do senso comum, né, também não generalizando, e até de profissionais. Ele é um ser humano do pescoço para cima. Do pescoço para baixo ele não tem mais nada. E isso é nosso embate dentro a partir da atenção básica, né, da gente, eu como assistente social, né, na luta e defesa intransigente dos direitos e garantia desses usuários, a gente vai para lá brigar para acessibilidade, para esses cuidados. Enfim, então tem muitas nuances que têm que ser também visibilizadas e trabalhadas. Né? O próprio preconceito institucional que eu acabei
de falar agora. E as dificuldades que os nossos usuários têm de acesso a direito. Eu, enquanto assistente social, trabalhando na clínica e dentro de um CAPS 3, eu trabalho em um CAPS 3, entendeu? A minha expertise me faz ir além do que o meu projeto ético-político me coloca. Eu não me engesso e vou para além. Quando tem muitas negativas de usuário que vai procurar a política de assistência social, não generalizando, entendeu? E leva a porta na cara. Desculpe, não é a maneira grosseira de falar, mas é falar da realidade. Eles retornam para o CAPS. A gente tem aí a exclusão tecnológica. Muitos usuários não têm celular para acessar meu INSS, não tem um computador, entendeu? E muitos retornam para o CAPS, que não é obrigação minha, enquanto assistente social, na minha expertise, de dar... Isso é cuidado, mas eu vou além e me remeto a esse cuidado, não querendo ser melhor nem pior, mas eu faço requerimentos, porque o DPC dá um lugar sim. A condição socioeconômica do usuário é um processo de emancipação desse sujeito, né, que é a partir do acompanhamento no CAPS, enfim, com os projetos terapêuticos, esse usuário pode ir para uma moradia assistida, e nós já conseguimos alugar kitnet para usuários secretariando, ajudando ele a montar ali o lugarzinho dele, o habitat dele. Lógico, nem todos têm essa possibilidade, né? Famílias têm que ser mais convocada para dentro do CAPS, né? Porque não existe CAPS sem família e sem usuário, tá? Eu trabalho com um grupo de familiares, tá? Eu brigo pelo engajamento deles, né? Porque nem todos, aí a gente também tem que ir. Mas esse coletivo dentro do CAPS, né? Com os usuários, com os familiares, e eu fico assim, tomado, porque eu me comprometo. Encerrando? Oi? Tá, não, tudo bem. É só para finalizar. Eu acho que tem muitas coisas que têm que ser vistas, e quando se falando da conferência, nem tudo é abarcado. Nem tudo. Me desculpe a minha fala, mas é o que eu acho e penso sem hipocrisia. Foi muito importante a sua fala e vem de um outro lugar, né? A gente está falando aqui de uma mãe, e aí você vem de um lugar de profissional, e é super importante. E essa foi o nosso ponto mesmo, de trazer várias visões diferentes do cuidado. Né? Muito obrigada pelas suas pontuações. E agora eu passo a palavra para a Rose. Boa tarde. Vou falar um pouquinho sobre a conferência. Eu me decepcionei com muitos profissionais lá. A conferência já foi isso para poder acontecer. Tivemos que entrar não sei aonde, não sei o quê, correr atrás, brigar, porque eles não queriam fazer, a verdade seja dita. Conferência para eles, as pessoas mentais não precisam ter nada, entendeu? Eles têm que ser excluídos. E eu ainda estava sentada na frente de não sei se era profissional, o que era. Na hora que o usuário foi falar, que era delegado, e de delegado passou a suplente, mas na hora lá da eleição não estava lá, colocaram ele não pôde assumir o cargo de suplente. Não tem que dar voz para o usuário, não. Conversa é essa. Se as propostas que tem lá são para eles. Aí eu falei para ela, querida, nós estamos aqui discutindo saúde mental. E as propostas que estão ali, eles têm que opinar sim, porque todos que estão aqui têm capacidade de falar como ele está falando. Todos têm direito a ter seus cuidados segurados. Tem que ter respeito. Aqui a gente não está aqui para brincadeira, não. Nós estamos aqui para discutir saúde mental. Porque realmente as pessoas quisessem discutir saúde mental, as pessoas têm bastante gente aqui na reunião. Ninguém tinha ido embora. Ninguém tinha ido embora. Tinha ficado até o fim. Nós só saímos de lá quando o grupo cantou. E eu moro dentro de uma comunidade. Depois do jogo do Flamengo, virou um inferno. Mas eu fui para lá
para brigar pelos direitos dos usuários e familiares da saúde mental. Eu não fui lá para passear, para ficar tirando foto. Até que eu tirei bastante foto, mas foi por uma coisa útil. Entendeu? E fiquei triste, porque o auditório foi esvaziando, ainda tinha um grupo para cantar. Mas adorei, aproveitei, fui lá para cima, dancei com eles, a Karen pediu para mim conversar com eles, porque eles estavam jururu, aí eu fui lá, conversei com um, conversei com outro, e eles começaram a se animar e cantaram bem. Me escreve, gente. Porque saúde mental é isso. Nós temos que cuidar um dos outros. Todos nós precisamos de cuidado. Entendeu? Eu tenho minha filha, vocês me desculpem até por eu ter chegado atrasada, porque eu estava no médico com ela, que ela, terça-feira, ela tem consulta. Mas temos que cuidar, temos que respeitar, que eu acho que as pessoas que discutem saúde mental têm que discutir realmente. Ele tem que estar lá realmente engajado em saúde mental. E como esse moço aí falou, o Paulo, é verdade, os conselhos não tem gente preparada para discutir saúde mental. O conselho não quer usuário familiar em conferência. Eles não querem. E a verdade seja dita, eles não querem a gente em lugar nenhum. Mas enquanto eu tiver voz e poder brigar, eu vou cuidar das pessoas, porque eles merecem ter cuidado. Entendeu? Hoje eu fui no Pambangu, estava lá uma senhora precisando de ajuda, e não tinha um monte de profissional de parar e para cá, e ninguém ajudava. Entendeu? Ela está ali para quê? Para ser cuidada. Entendeu? Para cuidar de uma pessoa com deficiência, não é difícil, é só querer. E nossos governos não querem. Tá? Nós estamos com um governo aí que eles não querem cuidar. Eles não cuidam nem da cidade, que eles são eleitos para isso. Ali cuidando das pessoas com deficiência. Então, nós, familiar, nós, usuários da saúde mental, temos que continuar brigando pelos direitos dos nossos familiares, pelo direito daquelas pessoas que estão aí que não podem lutar. Entendeu? E se Deus quiser, nós ainda temos que ainda brigar, que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Escolher 12 propostas daquelas que são 35 propostas, que são todas maravilhosas, mas infelizmente só pode passar 12. E estarei lá, firme e forte em Brasília, para defender os direitos dos usuários e familiares da saúde mental. Eu não vou falar mais não, porque senão eu vou entrar... Vou te falar. Jéssica, me escreve, por favor. Sim. Eu agradeço a Rose pelas considerações. A Fabiane botou algo muito importante aqui nos comentários, enquanto você falava, Rose, que é que na etapa de Curitiba ela escutou um trabalhador representando um usuário, dizendo que os usuários não conseguem estar nos espaços da conferência por limitações intelectuais. E aí as limitações... Consegue sim, né? É só os profissionais de saúde e os conselhos respeitar os usuários. Eles Exatamente. conseguem sim, e temos testemunha aqui. O Paulo estava lá, a Cássia estava lá, a Ana Gilda estava lá, a Iracema estava lá, e tem mais algumas pessoas aqui que estavam lá. E falaram todos muito bem. Mas não respeita, como eu te falei, Jéssica. Conselho não respeita os usuários de saúde mental. Eles não querem saúde mental na rua. E nós vamos continuar lutando para que a saúde mental viva em sociedade e que tenha seus direitos assegurados. Exatamente. E todos que estão aqui, que realmente acreditam nisso. Isso diz mais sobre a limitação dos conselhos do que sobre a limitação dos usuários, né? Os usuários precisam estar na rua, eles estar na vida. Todos os usuários que estavam lá e falaram muito bem. Agora eu vou passar a palavra para Iracema. Você pode ser bem concisa, Iracema, para fazer esse comentário. Porque temos 2 pessoas pré-inscritas ainda. Quando o Paulo fala dos conselhos, eu também fui conselheira há muito tempo. E se tinha nos conselhos a comissão de saúde mental, todos os conselhos distrital, o municipal e o estadual, foram se acabando. Agora mesmo na conferência, eu conversei com o Flávio, né, que é o secretário do Conselho Estadual, ele falou, mas a gente tem a comissão de saúde mental, mas só que ninguém quer discutir.
Então, eu acho que a gente tem que reverter essa história e dar continuidade, porque a saúde mental é um patinho feio, todo mundo bota para baixo do tapete. Pauta, se você abre uma pauta para a saúde mental, ninguém quer participar. Então, eu acho que a gente tem que começar a ver isso, por que está acontecendo. Agora, eu fui conselheira, todos os conselheiros eram capacitados. Isso aí se tinha no início, tanto o estadual como o municipal, se tinha. E os usuários e as associações que tinham CNPJ participavam muito bem. Só que as associações, né, foram perdendo espaço dentro dos CAPs e foram saindo. Por quê? Eles querem que todas as associações tenham CNPJ. No caso, o Eduardo, a gente da participação da Frente Estamira, perguntou ao Conselho Nacional de Saúde se era obrigado a associação ter CNPJ para participar do conselho. Não é obrigado. Agora, cada um faz aquilo que quer. Quer dizer, o conselho, não, eu não quero, só quero com CNPJ. Então, vai. Agora, a gente tem que brigar? Tem. Mas eu acho que a gente primeiro tem que ter uma boa conversa para saber o que está acontecendo dentro dos conselhos. Que o conselho virou uma panelinha e só entra no conselho aquele que está junto. Se você não estiver junto, você não entra. Como na própria agora conferência foi a mesma coisa. Só foi para Brasília aquele que era assim, indicado, ó, manda fulano. Todo mundo sabe disso. Isso aí dói. Agora, nós estamos aqui, como também família, às vezes não tem direito. Não, primeiro é o profissional. Depois o familiar fala e o usuário. E vamos lá, e a luta continua, é um desafio que a gente está fazendo. Esse desafio não acaba nunca, né, Rose? Obrigada, Iracema, pelas contribuições. Eduardo, eu vou só seguir com a lista de pré-inscritos, e aí, ao final, você faz o comentário, tá bem? Obrigada. Ana Paula? Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite, fico muito feliz, né? Depois de uma semana tão intensa da nossa conferência, que foi maravilhosa, e eu tive o prazer e o orgulho de estar lá, né? Foi, assim, muito potente. Aqui a minha camisa, que eu não ganhei por direito, porque eu fui como observadora, mas a minha coordenadora deu a dela para mim, porque ela sabe que eu fiquei louca pela camisa, saí pedindo camisa para todo mundo, né? E eu sei que o tema é cuidado, mas eu queria falar um pouquinho antes sobre a conferência. Tá bom, eu vou só te avisando quando estiver acabando. Tá, rapidinho. Tá. Eu quis dizer que para mim eu não tenho tanta experiência, né? Mas eu me senti assim, representando o meu município, que é Cabo Frio, representando aonde eu trabalho, representando eu como ser humano, né? Como cidadão, como SUS, né? Porque muitas das vezes a gente esquece que nós, profissionais da saúde, nós somos SUS, né? Duvido aquele, por mais dinheiro que tenha, que não vai precisar do SUS, né? Então, eu me senti representando e me senti com muito orgulho de estar naquele lugar. Algumas coisas eu entendia, outras até não, né? Ainda me acho muito leiga, porque eu acho que a gente aprende a todo momento. No primeiro momento foi a homenagem a Iracema, e quando eu vi aquela homenagem, eu me vi merecedora de estar ali, porque eu pratico esse cuidado, né? Eu pratico esse cuidado de continuidade, eu pratico esse cuidado de afeto, eu pratico esse cuidado de equipe, e eu pratico esse cuidado me colocando no lugar do outro, né? Quando a gente fala em cuidado em liberdade, também é a gente se colocar no lugar do outro. O cuidado em liberdade não é você se vitimizar o tempo todo, é você ter ação, né? O cuidado em liberdade é você delegar a função para o outro. O cuidado em liberdade é você colocar aquele que você está cuidando para existir, para ser, para estar, né? Eu não tenho muita experiência técnica, eu tenho muito humana, porque eu lido com cuidado, eu abraço, eu beijo, eu deito no chão, eu faço festa. Quando eu vi a parte da tarde, o tá pirando, pirado, pirou,
Eu fiquei pirada. Quando eu vi aquele cartaz vermelho lá, manicômio nunca mais, eu fiquei louca. Eu falei, meu Deus, eu queria que a saúde mental de Cabo Frio estivesse ali. Eu queria que os meus moradores da RT, onde eu faço discoteca com eles, onde eu coloco luz colorida, onde eu coloco eles para cantar, onde eu coloco eles como protagonista do cuidado no dia do meu plantão, porque são 14 cuidadores na RT que eu trabalho, e cada cuidador tem o seu modo de cuidar, né? E com o modo de cada um, vai dando continuidade para o outro. E no meu é o cuidado do barulho, eu costumo dizer. E a minha parceira, ela se contagia comigo. E eu me senti contagiada na conferência. Quando eu vi a primeira pessoa ir para a plateia, nossa, eu fui correndo e eu dancei muito, e eu me acabei, e eu amei, porque o que eu vivi ali é o que eu vivo na minha prática. Inclusão, pessoas juntas, dando a mão, o cuidado é esse. Né? Quando o Leandro me convidou para ser pré-escrita, eu falei, meu Deus, eu vou falar o quê? Mas não tem muito o que se falar. Aquele momento ali, de todo mundo dançando, aquilo é cuidado. Aquilo é ver todo mundo junto, aquilo é você dar para o outro também o direito de cuidar do outro, porque às vezes a gente quer abraçar o mundo. Às vezes a gente acha que a gente pode fazer sozinho e olhar para o umbigo, eu faço, eu sou boa, eu sou isso, mas não é assim, né? A gente tem que entender que ninguém faz nada sozinho, mas a gente tem que entender, né, que o louco, né, como as pessoas costumam falar, ele tem o seu direito de existir, ele tem seu direito de voz, ele tem seu direito de falar, de gritar, ele tem o seu direito de dizer se ele quer comer o ovo ou se ele quer comer carne. Né? Ele tem o seu direito, isso é cuidado. O cuidado é de você deixar a pessoa ser, porque foi as pessoas cuidando de mim e me dando a oportunidade de ser que eu pude estar na conferência, que eu sou cuidadora em RT, porque eu tenho afeto dentro de mim. Né? E é isso, não tem muito o que dizer, falar, não. Eu só digo que cuidado é deixar que as pessoas se pertençam, né? Se brotem e sejam. E foi uma coisa muito engraçada, porque na RT que eu trabalho, uma cuidadora, ela trabalhou sozinha, porque a gente tem sempre 2 cuidadoras no plantão. E ela fez o cuidado que eu acredito. Ela deu o direito dos outros moradores, dos moradores da RT, se sentir cuidadores, um cuidando do outro. E eu falei, parabéns. Eu botei no grupo, olha a cuidadora do dia, ajudando a cuidadora. Aí no dia do meu plantão, eu peguei e falei, nossa, Gisele, foi muito bonito o que você fez, que bacana. Mas eu estou só falando isso para você, que isso é serviço residencial terapêutico. Não é só o cuidador que faz. O cuidador está ali só para direcionar, por conta de algumas coisas que realmente nós temos que estar ali. Mas a casa é de vocês. Você levantar, ajudar a dar o pão, ajudar a dar o café, isso é natural, isso não tem que ser diferente, só porque um outro cuidador faltou. Isso é o que tem que ser, isso que é o certo. Né? Ai, que bacana. Fala sobre isso que você vai... Né? E é isso, gente. E gratidão, obrigada pela oportunidade. Gosto muito de estar aqui. Fiquei muito feliz em poder abraçar a Rosa, abraçar a Iracema. Amei a sua fala, Carlos. Nossa, foi assim fantástico. Gostei muito do que eu vivi lá e espero ter outras oportunidades de poder estar contribuindo. Falei assim, poxa, depois de 12 anos, né? Eu poder estar ali foi um presente. E é isso, gente. Muito obrigada. A gente que agradece, Ana Paula, sua fala muito potente, e você fala assim, eu não tenho muito o que falar, mas você falou tudo, cuidado para deixar ser, né? E é isso, muito potente seu trabalho, muito obrigada pelo seu relato. Nada, que isso. E agora eu passo a fala para a Ana Gilda, finalizar nossa lista de pré-inscritos e a gente abre para o debate. Só queria dar um retorno rapidinho sobre a questão dos hospitais. Na realidade, a gente tem, Iracema, o Hospital Evandro Freire, tem o SER agora, o Albert Schweitzer, tem leito de saúde mental,
e Santa Cruz também, e o Gasola, né? São hospitais gerais que vêm dando suporte na rede, né? E eu acho que é legal a gente saber desses pontos de apoio que a gente tem na rede. Mas o bom mesmo é a gente ter a estratégia de saúde da família trabalhando junto com o CAPS, até para uma prevenção, né? De ter que ir parar. Então, quando você diz do corpo, também a gente fala muito dessa coisa do corpo, essa prevenção. E o CAPS, com a estratégia, quando caminha bem, as coisas fluem bem, bem legal. Bom, quando a Cássia me chamou para falar, eu não sabia bem o que eu ia dizer. Ela falou assim, fala de você, da sua trajetória, do seu trabalho como cuidadora e desse movimento todo, né? Eu estou presidente da Associação dos Cuidadores daqui do estado do Rio de Janeiro já há 4 anos consecutivos, né? Sou uma das fundadoras da associação. A associação vai fazer agora 10 anos, né? Nós somos a única associação que leva as trabalhadoras cuidadoras em saúde mental também. As outras 9 que existem em outros estados não são trabalhadoras cuidadoras de idosos. A minha responsabilidade frente ao cuidado, né, é não romantizar o trabalho de cuidado, né? Não deixar que isso caia nessa discussão, que é uma discussão muito do Estado patriarcal, né? Capitalista, machista, misógino, em que coloca a responsabilidade do cuidado para as mulheres, né? Isso eu sempre tento, onde eu estou, com as minhas companheiras, dizer disso, né? Que é importante. E quando eu falo que eu sou uma trabalhadora cuidadora, eu não trabalho só por amor, mas com amor, né? Com o amor que eu faço, mas luto muito para que as trabalhadoras tenham o direito à formação garantida pelo Estado, porque é responsabilidade do Estado, sim, formar trabalhadores, né? Quando a Yolanda diz da responsabilidade da formação, isso faz todo um diferencial. E não desvalorizando as trabalhadoras que já estão, né, que já exercem esse trabalho. Eu acho que é até por um autocuidado delas, para elas entenderem qual é a dinâmica desse trabalho mesmo, a responsabilidade desse trabalho, a trabalhar essa autonomia, né, que às vezes é tão difícil, é difícil para a gente. Às vezes a gente entende o cuidado como um zelo muito grande. E o cuidado é estar ao lado. O cuidado é deixar ser livre, né? É trabalhar a liberdade. Então, eu acho, para mim, é um trabalho muito caro e muito delicado. O meu TCC foi falando sobre as trabalhadoras cuidadoras da colônia Juliano Moreira. Foram mulheres que me fizeram entrar na saúde mental, porque eu não era da saúde mental. Aliás, dizia que não gostava na época, né? Quando a gente foi fundar a associação, eu trabalhava como cuidadora de idosos no Abrigo Redentor, num outro movimento, né? A gente começou o movimento para fundar a associação diante dos projetos de lei que estavam avançando, e tinha um projeto de lei aqui do Rio de Janeiro, da enfermeira Regiane, em que esse projeto limitava o trabalho das trabalhadoras cuidadoras, que tinha uma discussão que deveria ser da enfermagem. Então, essas mulheres vieram dizer que elas queriam entrar na luta e que elas precisavam dizer do trabalho. E quando elas disseram, quando eu fui lá e conheci o que é o trabalho dentro de uma RT, e aí a gente está falando de RT de altas complexidades, né? De RTs que nem deveriam ser chamadas de RTs, porque são um bloco, às vezes, de casas, né? Por exemplo, na colônia, uma crítica que eu tenho é aqueles prédiozinhos em que colocam já cadeirantes ou pessoas mais idosas para morar no quinto andar com prédio de escada, né? Então, é uma falta de sensibilidade, uma falta de cuidado que eu acho que o Estado precisa ter. Então, acho que é basicamente isso.
nesse cuidado que a gente precisa ter. A minha fala foi da necessidade de discutir a formação das trabalhadoras cuidadoras garantida pela saúde mental. Isso precisa ser garantido. A gente tem formação para cuidadoras de idosos, uma atrás da outra, mas para cuidadoras de saúde mental, não. A gente, enquanto associação agora, nesse próximo ano, a gente está conseguindo se organizar para ver se a gente consegue botar um curso mesmo para essas trabalhadoras, porque eu digo que fez diferença para mim. Eu fiz o curso como cuidadora de saúde mental, fui fazer como cuidadora de idosos, fui fazer de saúde mental na escola Enfermeira Isabel dos Santos. Foi um divisor de águas, onde me deu muito instrumento para eu poder estar atuando na época. Eu fui trabalhar como cuidadora nas RTs de Caxias, de Jardim Anhangá. Para quem conhece, é uma vila de casas. Então, eu nem sei se pode chamar também de RT, porque é um aglomerado de pessoas, né, com transtorno que moram lá com sofrimento psíquico dentro de uma vila. Então, não sei. A minha visão de RT é eles estarem incluídos em outros espaços, com outras pessoas, não aglomerados. A gente foge disso, né? Então, isso me deu, o curso me deu essa crítica. Sem tirar que aí a gente aprende sobre a história da reforma psiquiátrica. A gente aprende, né, o que aconteceu, a barbaridade do Hospital de Barbacena, né? Então, assim, uma gama de coisas que a gente ficaria muito tempo aqui discutindo sobre a responsabilidade. Mas a nossa maior meta é que as trabalhadoras cuidadoras tenham o direito à formação. E o direito porque essas trabalhadoras não têm como pagar. Elas ganham menos, que acaba sendo menos que o salário mínimo para fazer 12 horas de plantão, 12 por 36. A gente está correndo atrás para ter um projeto de lei para que tenha uma carga horária mais justa. Você trabalhar 12 horas dentro de uma RT só no amor é muito difícil. Principalmente nos territórios de risco. Nós temos RTs, na última operação que teve no Alemão... Encerrando rápido. Ah, tá bom. Só concluir. A última operação que teve no Alemão, a cuidadora me ligou às 6 da manhã, dizendo para mim que ela estava deitada no chão e ela não sabia o que fazer, porque o usuário estava tão agitado, ele dizia, eu vou morrer. E eu falei com ela, tem um creme, alguma coisa aí, passa nas mãos dele, para ele poder sentir um pouco do contato e passa tranquilidade. Mas como é que você passa tranquilidade quando você não está tranquila? Então, nós temos que lutar contra esse Estado também que não cuida das pessoas. Obrigada, desculpa aí ter extrapolado um pouco. A gente agradece pela sua fala, Gilda, sempre muito potente. E é isso, né? Do quanto a gente precisa dessa profissionalização, da constante formação das cuidadoras. Ser um pouquinho mais concisos nos comentários. Eu queria colocar algumas questões um pouco mais gerais. Nós estamos vivendo uma fase das políticas que a gente chama neoliberais que vão desfinanciando e sucateando as políticas sociais. E a gente tem que entender a produção do cuidado dentro desse quadro. Né? E, ao mesmo tempo, vão terceirizando e sucateando e precarizando os contratos de trabalho dos profissionais e dos cuidadores, né? E há, em paralelo, uma crise do cuidado na esfera doméstica. Nas classes populares, quase metade das mulheres, elas são provedoras e têm que cuidar ao mesmo tempo. E quem é que cuida das pessoas que têm doenças crônicas, que têm alguma deficiência, que têm idoso e as pessoas com transtorno?
Então, nós temos uma crise do cuidado. E como é que as políticas sociais fazem? Elas geram... E outra coisa, numa cultura, em uma cultura masculina, que não leva ao cuidado pelos homens. Né? Então, isso coloca mais dificuldade. O que as políticas públicas estão fazendo? Elas fazem uma superexploração do gênero. Colocam cuidadoras com salários muito baixos, contratos precários, e ainda interpelam essa coisa lá no fundo do coração das mulheres, dizendo que você tem que cuidar como se fosse seu filho, desfiar fio por fio do seu coração para cuidar dessas pessoas aqui. Né? Isso é uma superexploração ou um superuso da opressão de gênero. Então, nessa luta, nós vamos ter que também lutar por melhores condições de trabalho em geral, no SUS e no SUAS. Né? Então, eu acho que 2023, né, a gente colocando outro governo lá, nós vamos ter oportunidade de colocar algumas propostas nessa linha, né, de melhores condições de trabalho para os cuidadores, para os profissionais, e eu enumeraria algumas. Por exemplo, uma carreira nacional única e plano de cargo de salário para os trabalhadores do SUS. A gente tem que ter estabilidade com plano de carreira, etc., e salários de base justos para os trabalhadores e para os cuidadores. Eu acho que a gente precisa também abrir a abertura para o cuidado dos chamados trabalhadores de suporte de pares. Aqui no Rio nós temos familiares e usuários que são liderança e que fazem um trabalho também junto, que são cuidadores também. Nós precisamos de um programa nacional de trabalhador de suporte de pares, de protagonismo de usuário e familiar. E nós temos hoje um leque de propostas de cuidado e de protagonismo de usuários. Esses projetos já foram experimentados, por exemplo, o GAN, que é o empoderamento dos usuários para discutir a medicação, os grupos de ajuda e suporte mútuo, etc., etc. E hoje apareceu aqui também, a Gilda colocou muito bem essa questão dos dilemas dessa produção do cuidado. Né? E também eu chamaria atenção para um programa de inclusão digital no serviço de saúde mental e com computadores acessíveis para os usuários e familiares, para que eles possam também ter formação permanente, se articular e estar produzindo cuidado junto com os demais e se articularem na rede lutando junto. Entendeu? Então, tem várias propostas, mas eu acho que a gente tem que ver essa dimensão maior do cuidado e, em 2023, com outro governo, nós vamos poder botar essas propostas para poder melhorar as condições de produção do cuidado e, ao mesmo tempo, diminuir a opressão sobre as mulheres nessa produção do cuidado. Muito obrigado. A gente que agradece, Eduardo. E fica a pergunta, né? Como a gente faz para produzir cuidado em meio a essa sociedade, em meio a todos esses retrocessos que a gente vem vendo, todas as políticas, né? Muito obrigada pelas suas considerações. A Iracema queria fazer uma consideração? Foi uma roda de conversa bem bacana. Eu acho que cada um falou um pouco daquele cuidado, né? É isso que a gente tem que fazer. O que o Eduardo está falando é verdade. Porque no início dos CAPS, o CAPS, o Rubens Correia, tinha computadores. E quem ensinava eram os usuários, que era o Vanderlei, a outra, Ana, acho que era a Ana Paula, e tinha um outro usuário, eram 3 usuários que ensinavam. Eu aprendi com eles. O pessoal da cozinha do CAPS aprenderam com eles a mexer no computador, porque eu não sabia. Então, depois tudo foi se perdendo, mas no início se tinha. Os CAPS se tinham um computadorzinho meio ruimzinho, mas se tinha. Porque a gente fez uma parceria com uma ONG, dos computadores, e a gente também pode começar a correr atrás disso aí, dessas parcerias para dentro dos serviços. Mas o que eu vejo hoje, gente, não tem interesse do profissional, mais trabalho para mim, isso aí eu já escutei. Então, essa que é a preocupação.
né? Porque lá o funcionário ele tem que querer também estar junto. Porque se ele não estiver junto, a coisa não avança. Agora está lá o CAPS, quem quiser ver lá o de Irajá, a gente fez tudo que tinha. O de Monte foi feito ali, mas tudo foi se perdendo. E é assim que a gente vai perdendo cada vez mais a saúde mental. Então, esse novo governo aí, se Deus quiser, a gente vai colher coisas boas. Agora, eu acho que a gente não tem que viver em gueto. Cada um, aquele montinho fala um pouquinho, a gente tem que estar junto, né? É o único ideal que nós queremos. É a liberdade dessas pessoas, né? É o cuidado, a gente estar junto. E não ficar aquele grupinho fala uma coisa, outro grupinho, para a gente poder, né? Eu acho que a gente temos que fazer assim, um chamado dos familiares para a gente ter uma reunião, uma assembleia de familiares de todos os CAPs, pedir ajuda aí de quem puder, porque acho que seria importante puxar esses usuários e eles saberem que eles têm uma carta de direitos, né, e deveres deles, que acho que eles nunca nem leram, alguns sim, outros não. Isso é importante também, porque eles acham, eu só tenho direito, dever eu não tenho, mas a gente tem que mostrar a ele que a sociedade é dura, né? É dura para todos nós. E quem quer entrar na sociedade tem que estar junto. Então, muito obrigada. Vamos ver se a gente consegue fazer essa grande assembleia com familiares e usuários, que vai ser bem bacana. Muito obrigada aí. Acho que vai ser ótimo, porque todos os avanços que a gente teve na luta antimanicomial foram através do protagonismo, né, de trabalhadores, familiares e usuários da saúde mental. Então, nada mais justo. Isso aí. Aqui junto mesmo. A Daniela queria fazer algumas considerações. Olá, boa tarde a todos, todas, todos. Elisete, Iracema, estou vendo muita gente querida aqui. Yolanda, a Rose, que apareceu com a Raquel também, professor Eduardo. Bom, Cássia, querida. Então, eu acompanhei aqui, né, essa roda com um tema que é muito caro. Eu vou falar também em nome do projeto Mulheres Cuidadoras na Atenção Psicossocial, mas não posso falar em nome do coletivo, até porque tem mulheres do coletivo aqui que podem falar, a Rose, a própria Yolanda, que são participantes queridas, assíduas do coletivo. E eu só quero fazer um comentário em relação à fala da Ana Gilda, que me tocou, foi a hora que eu levantei a mão, e a fala também reiterada do professor Eduardo Mourão em relação à importância de pautar o tema da saúde mental das mulheres, também de poder pautar o tema do cuidado voltado para as mulheres que cuidam, né? Então, esse é um tema extremamente valioso. Eu falo em nome de um projeto que vem se debruçando há 1 ano em coletivos, encontros quinzenais entre mulheres cuidadoras de diversos cantos do país, muitas do Rio de Janeiro, que se reúnem, compartilham a experiência da sobrecarga e compartilham a experiência dessa inequidade de gênero, desse cuidado que é imposto culturalmente, socialmente às mulheres, e a forma como isso produz também adoecimento, né? Então, a gente às vezes fala do cuidado como um operador fundamental no campo da atenção psicossocial, mas a gente também esquece de pensar que a sobrecarga é um fator de adoecimento. Então, o que a gente tem hoje no coletivo Mulheres Cuidadoras é um espaço de compartilhamento de experiência, mas, sobretudo, um espaço de promoção de autocuidado. E autocuidado também muito voltado para a noção do feminismo negro, né, da Audre Lorde, como um ato político, como um ato de resistência, como aquele momento de autopreservação da saúde, da vida, das emoções de mulheres em condições de vulnerabilidade. Eu acho que essa dimensão do cuidado ela não pode passar, né, sem ser tocada. O quanto a sobrecarga produz adoecimento, o quanto a solidão das mulheres cuidadoras
produz adoecimento, e a importância de políticas públicas de amparo, de saúde, de promoção da saúde para essas mulheres, né, que passam também por essa perspectiva que o coletivo produz. Eu gostei muito do que a Sueli colocou aqui, né, que um coletivo ele pode interferir em políticas públicas, né, ele não precisa necessariamente ser um coletivo ativista, ele pode ser um coletivo de promoção da saúde, de produção de cuidados, mas ele por si só é capaz de intervir em políticas públicas, quando essas mulheres se reúnem, unem as suas vozes, se identificam com os mesmos impasses, dilemas e dores e começam a se perguntar, como a gente vê muito no nosso coletivo, nós não somos só mulheres de deveres, somos também de direitos. Como é que qual o amparo que a gente produz entre a gente através do suporte de pares, qual o amparo que a gente produz a partir de movimentos em busca de benefícios, direitos assistenciais. Então, também fica o convite para uma outra interface do Mulheres Cuidadoras, que foi a produção de um curso que está acontecendo, algumas mulheres aqui estão participando, a Frente Tamira esteve lá na última aula, que é também na perspectiva do que a Yolanda levantou, né? Cuidar também é algo que deve passar pela educação em saúde. É importante que as cuidadoras, as mulheres, a Ana Gilda tocou nisso brilhantemente, é preciso que elas tenham a informação, de que elas tenham conhecimento, né, dos seus direitos, do lugar da representação feminina no campo e na luta do cuidado em liberdade. Então, queria acenar para a importância também do cuidado voltada para as mulheres que cuidam. Muito obrigada, Daniela, pelas suas pontuações. Eu acho que a gente vai encerrando por aqui. A nossa roda foi incrível. Cada um de um ponto, né? Tivemos cuidadoras, tivemos familiares cuidadoras, tivemos profissionais que também são cuidadores, e, de certo modo, né, a gente acaba no mesmo lugar, que é de lutar. A gente pensa que a melhor forma de enfrentar todos esses desafios é lutando coletivamente, né, por melhores condições de trabalho, por melhores condições de vida, para que nós possamos realizar esse cuidado, né? Tanto para trabalhadores do SUS, do SUAS, quanto para familiares, do quanto a gente precisa de suporte para cuidar também. A gente também precisa ser cuidado para que isso seja possível. Eu agradeço a fala de todos, de todas. Vocês foram incríveis e acho que a gente vai finalizando por aqui. Quer fazer alguma pontuação, Leandro? Obrigado, Jéssica. Obrigado pela coordenação da Jéssica. Muito bem. E estamos aqui para finalizando essa roda. Agradeço a presença de todos vocês. A gente vai finalizar com uma música, como a gente sempre faz. Tá bom? Vou colocar então a música para que a gente... Leandro, adorei seu adesivo. Não posso deixar de falar. Pois é, eu acho que a gente está num momento em que esse adesivo precisa... Leandro! Oi, Rô. Leandro, já que você botou o seu, eu vou botar o meu também. Vamos lá, todo mundo. Dela mesma. Parabéns. Faltam 12 dias, hein? Isso, gente, abraço. Gente, parabéns a Jéssica aí pela coordenação. Todos nós precisamos de mulher falar com você, tá? Eduardo, quero falar com você. Então, gente, boa noite. Essa foi uma sugestão do Carlos Henrique, quando a gente se encontrou lá na conferência. É uma música maravilhosa que contempla a todos que estão aqui hoje e que falaram tão bem. É linda, maravilhosa. Obrigada, Carlos Henrique. Muito obrigado, Ana Cássia. Obrigado, hein? Ó Pai, não deixes que façam de mim o que da pedra tu fizestes, e que a fria luz da razão não calhe o azul da aura que me veste.
faze de mim um nobre domador, laçando acordes diversos, dispersos no tempo, pro templo do amor. Que se eu tiver que ficar nu, envolver-me em pura poesia, e dela farei minha casa, minha asa, loucura de cada dia. Dá-me o silêncio da noite pra ouvir o sapo namorar a lua. Dá-me direito ao açoite, ao ócio, ao cio, a vadiagem pela rua. Deixa-me perder a hora Então sigamos resistindo pra ter tempo de encontrar a rima, ver o mundo de dentro pra fora e a beleza que aflora de baixo pra cima. Ó meu Pai, dá-me o direito de dizer coisas sem sentido, de não ter que ser perfeito, pretérito, sujeito, artigo definido, de me apaixonar todo dia e ser mais jovem que meu filho, de ir aprendendo com ele a magia de nunca perder o brilho, virar os dados do destino, de me contradizer, de não ter meta, me reinventar, ser meu próprio Deus, viver menino, morrer poeta. Muito obrigado, Ana Cássia. Boa noite a todos aí. Boa noite, obrigado. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Roda maravilhosa. Muito bom estar aqui com vocês. Pessoal, beijo. Boa semana. Boa noite a todos. Boa noite, Rosia. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Leandro, Lisete, Tayane, todos.